Paz do Senhor, irmãos. Nossa, desculpa, foi sem querer. Quando eu cheguei, tinha um menininho do meu lado. Aí eu cumprimentei ele. Eu nunca tinha visto. Aí ele tocou. Aí ele olhou pra mim e falou assim: o meu pai é o baterista. Eu falei: caramba. E ele falou, encheu o peito, sabe? Encheu o peito e falou: o meu pai é o baterista. Olha só que legal, que incrível que meu pai está fazendo. Acho que é Igor o nome dele, né? Igor. Meu pai é o Walter, é isso? Isso. E ele ficou super feliz e eu falei: nossa. E o que eu, meu pai, meu irmão e todos nós aqui vamos fazer hoje é justamente isso. A gente vai cantar, vai falar as estrelas dos céus. Vocês estão vendo as estrelas? Meu pai que fez. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos declarar isso? As estrelas incontáveis tu conhece todas pelo nome. Desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória. Maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo, Rei da glória. Maravilhoso és, além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Deus, misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória. Maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo, Rei da glória. Maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo.
ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma honra, né? Ter filhos assim abençoados, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, pelo privilégio que Deus me deu. Irmãos, vou ler um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Talvez até alguém já tenha pregado nesse texto. Eu não vi as mensagens ainda, mas o Senhor colocou no meu coração muito forte essa palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, muito conhecido esse texto. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos agora, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Paizinho santo e querido, eu te peço por misericórdia que o Senhor use a minha vida, que as minhas palavras, Senhor, sejam antes, ó Deus, tiradas da Tua presença, do Teu trono, para essa igreja tão amada, Senhor Deus, que saíram dos seus lares, do aconchego das suas casas, para estar aqui, para ouvir a Tua palavra. E esse povo, Senhor Deus, eles precisam e necessitam, Senhor, ouvir a Tua palavra nessa noite. Fala então ao meu coração e ao coração do Teu povo também. Eu te peço, encarecidamente, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu estava ali observando os irmãos cantando, e tem uma canção que foi cantada falando que, eu não vou me lembrar a letra, mas para não abrir mão da sua casa. Eu estava pensando da importância da igreja, a importância da igreja. Eu não sei se você já parou para observar ou pensou sobre isso. A igreja hoje na terra é o único organismo que ainda está salgando, iluminando, trazendo vida onde há morte. A igreja, esse organismo tão maravilhoso criado por Deus, aonde o próprio Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é ainda o único organismo que está mantendo ou procurando manter as famílias da forma como Deus as criou. Nós vivemos num tempo onde há uma decadência moral, espiritual. Estamos vivendo num momento mais terrível da nossa história, onde os valores absolutos estão sendo jogados na lata do lixo, onde aquilo que é certo estão dizendo que é errado, e aquilo que é errado estão dizendo que é certo. Mas ainda existe a igreja do Senhor, como um organismo vivo, que está dizendo ainda e batendo naquela tecla, dizendo: não, nós ainda ficamos com a palavra de Deus.
Nós ainda ficamos com a palavra, e o que a palavra de Deus diz, é isso que nós vamos seguir. Ela é a nossa regra de fé e prática, então é ela que nós vamos seguir. Ainda tem um povo remanescente, ainda tem um povo que ama a Deus, e esse povo está aqui nesse lugar também. Você pode dar uma glória a Deus? Ainda estamos nos segurando nessa expectativa da volta do Senhor, na palavra de Deus, crendo na palavra do Senhor. E meus irmãos, eu queria dizer algo para você, que talvez muitas pessoas não dão tanto valor, mas acabou de sair daqui um grupo de crianças de 6 anos para frente, foram para uma salinha ali no fundo. Meus irmãos, essas pérolas, essas joias de Cristo, os nossos filhos, talvez o seu neto, estão ali atrás recebendo instruções. São instruções que vão fazer a diferença na vida dele. Quando os jovens se reúnem aqui, os jovens vão fazer uma vigília. Eu achei isso tão lindo. Vão se reunir às 7 horas para confraternizar, depois entrar para o culto. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Famílias que o Senhor ama e que o Senhor nos dá estratégias de como fazer para mantê-las, para cuidar dessas famílias, as crianças sendo cuidadas, os jovens reunindo aqui, os acampamentos, os encontros de casais. Você percebe que tudo isso é para unir, para segurar, para manter as famílias dentro do padrão que o Senhor Deus quer. Está uma bagunça aí fora, está um caos instalado na nossa sociedade. O inimigo veio com toda a sua força para tentar destruir, está infelizmente conseguindo destruir muitas famílias. A palavra que eu tenho para você hoje, independente de qualquer luta que você enfrente, independente do momento que você está vivendo, jamais, jamais abra mão da sua família. A sua família é o bem mais precioso. Eu acho que ainda alguns homens ainda não se conscientizaram da importância e da responsabilidade que nós temos, como pais, maridos, sacerdotes do nosso lar, pastor dentro da nossa casa, ensinando, admoestando, corrigindo, abençoando, ministrando uma palavra de bênção. Eu sempre disse isso em casa, ou melhor, sempre disse isso na igreja que acontece na minha casa. Eu e a minha esposa, quando os meus filhos eram pequenos, a gente passava pelo quarto abençoando a vida deles, eles dormindo. Quantas vezes eu cheguei no ouvido do Gui, ele dormindo, e eu ia lá: papai te ama, você vai ser um campeão. E ele dormindo, acho que sonhando: meu Deus, um anjo está falando comigo. Gustavo, a mesma coisa, viu, filho? Para você não ficar, falava também para você. Minha bênção de Deus, me ajuda tanto na igreja. Talvez você diga assim: pastor, como é que se faz para ter um lar abençoado? Profetize bênção sobre a vida da tua família. Profetize palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos. É possível que mesmo você fazendo tudo isso, ainda no meio do caminho alguma coisa saia contrária àquilo que você queria? É possível? Sim, claro que sim. É no meio da nossa família que nós enfrentamos as maiores lutas, e é também no seio da família que nós celebramos as nossas maiores vitórias, é ou não é? Quando um filho entra na universidade, quando um filho se forma, quando nasce o primeiro bebê, um neto, a festa, a alegria, nós celebramos.
Mas é possível que, mesmo em meio a tantas celebrações, aconteça também as intempéries da vida, os percalços da vida, as lutas da vida. É normal que aconteça isso. Quando você olha para a primeira família da terra, Adão e Eva, eu começo a imaginar como é que ficou o coração da Eva quando chegou a notícia: olha, o Caim assassinou o Abel. Você imagina o clima dessa família? Você imagina, nunca havia acontecido nenhum homicídio, e agora eles chegam ali, o corpo do Abel caído, sem vida, e imagina a crise existencial, familiar, que acabou surgindo ali na primeira família. Quando a gente olha para a família de Abraão, que Deus havia prometido, e ele vai querer dar uma forcinha para Deus, arruma um filho com uma escrava, de repente o filho cresce, aí Deus manda o filho que ele havia prometido, Isaque. Aí a Bíblia vai dizer que no dia em que Isaque desmamou, Abraão dá uma grande festa, e o menino Ismael começa a zombar dele, e começa a tirar um sarrinho com ele. Cria-se ali uma briga, um conflito familiar, na casa do Abraão. A Sara fica nervosa e fala: olha, coloca essa mulher para fora, não quero mais ela aqui. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que o homem de Deus, Abraão, vai falar com Deus: Deus, ela está pedindo para pôr Agar para fora, e o Ismael, o que eu faço? Aí Deus diz: faz exatamente o que a tua mulher está pedindo. Ele coloca o que o meu avô sempre dizia, um embornar, não sei se existe essa palavra, com pão, água, despede Agar e ela sai errante pelo deserto. Olha que crise. O Abraão olhando agora o seu filho, que era filho dele também, indo embora errante pelo deserto sem saber. Crise familiar. O que dizer da família de Isaque? Isaque espera por 20 anos para que Rebeca engravidasse, tivesse um filho. E quando ela os tem, são filhos gêmeos. E a Bíblia diz que nasce 2 meninos, Jacó e Esaú, que desde o ventre já nasceram dando problema. O texto de Gênesis capítulo 25, lá no versículo 26, vai dizer que quando Esaú saiu primeiro, o Jacó veio segurando no pé, no calcanhar. Talvez a gente poderia pensar, pensando, puxar para dentro, deixa eu sair primeiro, porque eu quero ser o primogênito, e não você. E tanto é verdade isso, esse pensamento, porque você conhece a história. Rebeca vai lá e arruma um jeito, engana o Isaque, para que ele abençoasse o Jacó no lugar do Esaú. Uma briga. Quando o irmão descobre, se desentendem e tem que fugir, porque senão um ia matar o outro, uma crise familiar. E por causa disso, a Rebeca, que tanto queria um filho, agora tem que viver longe do seu filho querido Jacó. Passam a velhice praticamente sozinhos e morrem distanciados dos seus filhos. Que problema enfrentou essa família? O que dizer da família de Jacó, que tinha um filho preferido, que era o José, dava túnicas mais bonitas para José, o que levantou diante dos outros irmãos uma inveja, um problema, porque esse menino ele era tão bem tratado que ele sonhava, ele era um sonhador. Pegam José, jogam numa cova, intentam matá-lo. Se não fosse a intervenção de Rúben, o menino seria morto mesmo. Inventam uma história.
Levam para o pai a história de que José havia sido morto e aquela túnica ensanguentada. O Jacó pega essa túnica e fica com o seu coração sofrendo a vida inteira, achando que o seu filho José estivesse morto. E os irmãos calados, vendo o pai sofrer, vendo o pai cada dia derramando lágrimas por aquele filho. E eles não falavam. Olha que crise. Imagina que dor sentia esse homem chamado Jacó. Depois vem a família de José. José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Nomes bonitos. Efraim significa prosperidade e Manassés significa perdão. 2 filhos lindos. Efraim tem 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que o Efraim, os 2 netos de José do Egito, esse homem fabuloso, os 2 netos dele eram ladrões de gado. Você consegue imaginar isso? Como não tem família perfeita? E eu tenho que te dizer uma coisa hoje, por mais que você veja a minha família uma bênção, a minha família não é perfeita. Temos os nossos problemas também. A sua também não é perfeita. Ainda que você diga, não pastor, a minha é uma família perfeita. Enfrentamos problemas, lutas, dificuldades. E Efraim, os seus 2 filhos foram assassinados porque se tornaram ladrões de gado. Você consegue imaginar o coração de Efraim, o coração de José indo sepultar netos e filhos, porque enveredaram por um caminho errado? O que dizer da história de Eli, o sacerdote na casa do Senhor, seus 2 filhos também com ele ministrando ali, roubavam a oferta, saíam do culto, iam deitar com as meretrizes, fazendo tudo errado. E o pai não os corrigia. E por conta disso, pagou um preço caro. Eu lembro-me de Samuel, filho de Ana. Ana pediu tanto essa criança. Samuel se torna um dos maiores juízes de Israel. Sacerdote, profeta. Um homem que teve a coragem de comparecer perante uma plateia e dizer assim, olha, se por acaso eu defraudei alguém, se eu roubei algum gado, algum jumento, se eu fiz alguma coisa, eu estou diante de Deus e eu quero que vocês me digam agora se eu fiz alguma coisa errada. E a Bíblia diz que todo o povo disse, nada fizeste contra nós, vida ilibada, vida correta. Tinha tudo para ter filhos abençoados também, mas não. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Samuel enveredaram por caminhos errados. Andaram em caminhos diferentes do caminho que o pai andava em retidão. E Ezequias, o que dizer da família de Ezequias? Um homem que tinha uma experiência sobrenatural com Deus tremenda. Um homem que podia ouvir a voz de Deus, Deus atendia, um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, gerou o pior rei que Israel já teve. Um homem chamado Manassés. Impregnou Judá com a idolatria. Queimou um dos seus filhos a um deus pagão. Um dos piores homens que já existiu. O que dizer dessas histórias? Pastor, você veio aqui hoje contar a história de fracasso? Não.
eu vim aqui dizer que a nossa família é humana também, e nós podemos sim passar por situações adversas, mas a palavra que eu tenho para você, sabe qual é? Não abra mão da sua família. Sabe por quê? Há um plano de Deus, há um projeto de Deus, de que você seja salvo e de que a tua família também. O plano de salvação é para mim e é para minha família. O plano de salvação é para você e para a tua família também. Não abra mão de deixar alguns pelo meio do caminho, não. Diga: Senhor, eu vou para a tua presença, eu vou nos cultos, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer o que for preciso, mas eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha filha, eu não abro mão do meu esposo, eu não abro mão de ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Nós desistimos muito fácil. Não quer, problema seu. O texto que nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele estava numa cidade de refúgio. O Saul queria matá-lo. E esse homem, ele tinha um coração tão nobre. Davi tinha um coração tão nobre. Acho que por isso também ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Que ele teve várias oportunidades de matar Saul. E alguém dizia: mas olha, Deus entregou ele nas tuas mãos, acaba com ele agora. Será que não é Deus que está entregando ele nas tuas mãos? E ele dizia: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Olha o caráter desse homem. O cara perseguindo ele, tentando matá-lo, e ele diz: não, isso não compete a mim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele então vai para uma cidade de refúgio, faz amizade com um rei por nome Aquis. E a Bíblia vai dizer que quando eles se levantam para guerrear contra o povo de Israel, a Bíblia diz que Davi fez tanta amizade com Aquis que ele falou: olha, eu tenho 600 homens valentes na batalha, e eu vou com você. Eu vou na retaguarda, vocês vão na frente e a gente vai na retaguarda. E a palavra de Deus vai dizer que em determinado momento os príncipes dos filisteus olharam e falaram: esses aí não são todos hebreus? Esse daqui não é o que derrotou o gigante lá, o gigante filisteu? É. E aqui diz: não, mas ele agora está com a gente. Ele é dos nossos. Na verdade, irmão, eu não sei qual era o plano de Davi. Eu não sei, ele não ia lutar contra o povo dele. Eu não entendo o que ia acontecer. Eu sei que Deus tinha um plano nisso tudo. Deus poupou ele de uma situação difícil para o povo dele. Aí daqui a pouco os príncipes olham e dizem: não, esse cara vai armar para a gente. Quando o povo vier de lá, ele pega daqui e nós estamos perdidos. Não, manda ele voltar, ele e esses homens. Nós não queremos Davi aqui. E o texto bíblico vai dizer que Davi fica até triste. Mas por quê? Eu sempre fui fiel a você, Aquis. Por que eu não posso ir? Não, volta, é melhor voltar para não dar problema. E é nesse tempo que ele volta para a sua cidade de refúgio, chamada Ziclag, que ao longe ele vê uma fumaça muito grande. E ali ele pressente que alguma coisa saiu fora do controle. Eu tenho uma palavra para o teu coração hoje aqui. Você precisa estar atento a toda a situação da tua família. Não deixe o caos se instalar na tua família. Não deixe o problema tomar uma proporção que depois ficará difícil demais. Esteja atento, pressentindo qualquer coisa que esteja saindo do controle. Corre para a presença de Deus e pede ajuda. Por que ajuda? Porque a Bíblia vai dizer que
O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não espere a coisa ficar complicada demais. Não. Viu alguma coisa, pressentiu alguma coisa, vai para o joelho, vai para o pó, vai clamar, vai buscar, vai interceder, vai gemer, vai chorar na presença do Senhor. E quando Davi e os seus 600 homens chegam na sua cidade, só tinha cinzas, tudo destruído. Os bens haviam sido levados. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens valentes começaram a chorar. O mundo aí fora diz que o homem não chora. Davi e os seus valentes começaram a chorar. E o texto bíblico vai dizer, até não terem mais forças para chorar. Sabe o que eu aprendo, igreja amada do Senhor? Os nossos olhos têm estado muito secos. Temos chorado muito pouco. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você dobrou os teus joelhos intercedendo pela tua família? Você derramou lágrimas diante do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que têm feito isso constantemente. Eu disse isso na nossa igreja em Mogi das Cruzes. Sabe que as vezes que eu mais senti a presença de Deus, não foram quando eu estava pedindo, Senhor abençoa, Senhor dá vitória, Senhor me unge, Senhor isso e aquilo. Não, foram as vezes que eu entrei na igreja sozinho, dobrei os meus joelhos, ninguém estava me vendo, e ali sozinho, chorando na presença do Senhor, sem dizer uma palavra a Deus. Foi o momento que eu senti mais Deus falando comigo e mais perto de mim. Davi e aqueles homens choraram até não terem mais forças para chorar. A gente chora muito fácil quando um filme é triste, é ou não é? Quando termina um filme, minha esposa que o diga, quando termina um filme que a personagem morre no final, e ainda eles colocam aquelas musiquinhas bem tristes, musiquinha triste. A gente chora. Sabe, irmãos, eu estava numa loja que vende essas coisas, sementes, esses negócios. Como é que chama aquilo? Eu nunca lembro o nome. Que você come com mamão. Granola. Vende essas granolas, essas coisas, esse negócio. De repente chegou uma mulher. Gustavo estava no carro, lembra? Da mulher com o cachorrinho. Chegou uma mulher com um cachorrinho bem bonitinho. Aí pôs o cachorrinho sentado na porta, porque não podia entrar, porque era alimentício. E falou assim, fica aí, que a mamãe já vem. Nada contra, irmã. Eu sei que está cheio de irmã aqui que chama cachorrinho de mamãe. Que é de filho, eu não tenho nada contra, isso é problema seu, não tem nada a ver com isso. Eu fui falar isso em Mogi, o irmão me mandou uma mensagem, a sua palavra foi excelente, mas a minha esposa não quer nem te ver. Talvez esteja me assistindo, não quer, eu estou falando diante das câmeras, e ele sabe se estiver ouvindo, a minha esposa não quer nem te ver, porque ela chama o cachorrinho de filho, e ele é nosso filho, dá licença? Eu falei, pode passar. E aquela mulher, olha irmão que coisa interessante, fica aqui que a mamãe já vem. Você acredita que a mulher fez a compra todinha e o cachorrinho parado na porta ali do estabelecimento? O tempo todo. Aí ela foi, fez a compra, pagou, vem com a mamãe. Ele veio, e ela foi embora. E eu fiquei pensando aquilo, sabe o que está acontecendo hoje em dia?
nós estamos educando cachorros e criando filhos. Estamos invertendo. A gente ensina o cachorrinho onde fazer o xixizinho, onde fazer o cocôzinho, a gente ensina a ficar, a gente ensina tanta coisa. E muitas vezes com os nossos filhos, nós estamos apenas criando os nossos filhos. Lá em Juízes, se não me falha a memória, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a geração de Josué, toda a geração de Josué, servia e temia ao Senhor. Só que a geração que veio depois, a geração de Josué, todos morreram. E veio uma nova geração. E o que é lamentável, o que é triste, é que o texto vai dizer que aquela geração, depois da geração de Josué, não conhecia o Senhor, seu Deus. Pare para você pensar sobre isso. Será que nós estamos ensinando a nossa geração a conhecer a Deus? E meu irmão, como é difícil hoje em dia, porque há um leque muito grande de oportunidades, de coisas bonitas, que chamam a atenção. Há muita coisa que os nossos jovens ficam, como diz o pastor Marcelo, embasbacados diante de tantas coisas. Parece que é mais difícil hoje, mas os pequenininhos estão ali aprendendo que Jesus Cristo é o Senhor. Estão aprendendo. Os jovens dessa igreja no culto sábado aqui vão exaltar o nome do Senhor e dizer para todos eles: olha, Jesus Cristo é o Senhor. Estamos aqui hoje dizendo: não abra mão da sua família. Por isso a igreja é esse organismo tão maravilhoso e tão importante. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Igreja não é como um clube onde as pessoas vêm para se confraternizarem, não. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para aprender a criar os nossos filhos, a ter uma família abençoada, a ser uma família cheia da graça de Deus. Nós fomos criados por Deus para fazer a diferença no meio da nossa geração. E eu louvo a Deus pela nossa igreja viver em Cristo. Eu louvo a Deus. Gente, são poucas igrejas. Eu cantava com meu irmão e eu sei o que eu estou dizendo. Tantas igrejas que eu conheci, tantas igrejas. Eu nunca vi uma igreja com tanta ordem, com tanta decência, quando se prega a palavra de Deus, do que a nossa igreja viver em Cristo. Eu nunca vi. Um povo que para ouvir com sabedoria, com inteligência. Tem igreja que você vai por aí que você não consegue pregar. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja. Era pequenininha a igreja, comprida. Estou lá ministrando a palavra, tentando ministrar a palavra. De repente veio um irmão lá de trás, uns 4, 5 pulos, parou aqui. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Tem misericórdia. E ele parou na minha frente assim, porque para meio assustado. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Daqui a pouco levantou, o irmão estou diante de Deus, levantou uma outra irmã e começou a falar em japonês. A outra respondia de lá em japonês, ela daqui. Daqui a pouco eu tentando pregar, olha, aqui, olha o anjo, hoje está ali, hoje ali. Eu falei: meu Deus, ninguém está me ouvindo, estão atrapalhando. Eu não sei se esse pastor é vivo ainda, uma bênção de Deus. A igreja, aquela, irmão, olha um problema para você ministrar ali. Sabe aquele povo que fica para trás todo... Aí esse pastor foi evangelizar o bairro, pregar a palavra de Deus, falar, convidar as pessoas. Ele se deparou com a mãe de santo de um terreiro de macumba na cidade, muito próxima de nós aqui. E ele falou: vai lá na igreja. Sabe o que ela falou? Por que eu tenho que ir na tua igreja? Os meus guias estão deitando e rolando na tua igreja e você não percebeu ainda. Aí ele pegou, cortou tudo essa, como diz a irmã Paulinha, dizia a irmã Paulinha que está em coma, essas pataquadas, parou com tudo isso.
Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Tanto aqui como lá em Mogi das Cruzes, nós temos aprendido isso. Hora da palavra. É a hora que Deus está falando conosco. E eu quero te dizer em nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil na tua família. Pode ser que alguém tenha olhado e tenha dito, olha, não tem mais jeito. Esquece. Eu quero dizer, não abra mão da sua família, não abra mão. Porque aquele que prometeu é fiel, não abra mão. Pode até ser que nesse momento as coisas estejam fora do teu controle, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, aquele que coordena todas as coisas, aquele que coordena tudo, aquele que tem nas suas mãos o controle absoluto de tudo, está vendo a tua situação, recebe essa palavra, Deus vai entrar com providência nessa causa, e a tua família vai ser restaurada em nome de Jesus. O inimigo acha que vai envergonhar você, que vai te envergonhar. Ah, mas você vem na igreja, você dizima, você é crente. Eu quero te dizer, há uma saída. E qual é a saída? Davi chora, se angustia, falam até em apedrejá-lo, mas a Bíblia diz que ele para um pouco, ele pensa, peraí, eu tenho um Deus, eu vou falar com Deus, eu vou ver o que Deus quer, o que Ele quer fazer. E a Bíblia diz que ele vai para Deus, diferente de Josafá, que vai a Deus dizendo, Senhor, vem vindo uma grande multidão contra mim, mas olha, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fixados, estão postos em Ti. Ele apresenta para Deus o problema, mas não dá nenhuma solução, diferente de Davi. Senhor, o que eu faço? Eu persigo o bando, eu vou atrás, eu dou a causa por perdida. Ei, recebe essa palavra, para Deus não tem causa perdida. Você pode dar glória a Deus por isso? Não tem causa perdida para o Deus que nós servimos. Não tem. Não tem. Deus diz para Davi, Davi, junta os homens e vai atrás. Persegue o bando. E Deus dá uma palavra tão maravilhosa para Davi. Ele diz assim, porque de fato, de verdade, é certeza, você vai trazer tudo de volta e um pouco mais ainda. Recebe essa palavra em nome de Jesus para a tua vida. Aquilo que o inimigo tirou de você, Deus está dizendo, Ele vai trazer de volta e vai abençoar a tua vida ainda mais do que já era abençoada, porque para Deus não existe causa perdida. Não existe. Glória seja dada ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi vai atrás, persegue o bando, alcança, luta, traz de volta. E a Bíblia vai dizer que nenhuma alma se perdeu, ninguém. E sabe por que esses homens estavam chorando? Davi, apesar de ser rico, Davi, apesar de ter toda a notoriedade, você sabe por que esses homens estavam chorando angustiosamente? Sabe por quê? Porque as suas famílias haviam sido sequestradas. Não permita que o diabo sequestre nenhum membro da sua família, não permita. Repreenda em nome de Jesus. Quando o traficante colocar a mão no ombro do seu filho e dizer, cara, você é muito fera mesmo, você vai dizer, eu sei porque o meu Deus já falou. Você quer conhecer Jesus? Eu vou apresentar para você. Sabe, irmãos, você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra hoje, você que me assiste também pela internet, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus não nos deu filhos para povoar o inferno, não. Eu repreendo em nome de Jesus toda a artimanha do maligno contra a sua família, contra os seus filhos, contra a tua casa. Deus nos deu filhos para povoar o céu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso com fé em nome de Jesus? 1, 2, 3.
Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, esses dias chegou um homem lá na porta da igreja, e ele falou para mim assim: pastor, hoje eu ando nessa vida miserável, ele falando, um andarilho, mendigo. Ele falou, hoje eu ando nessa vida miserável, mas pastor, posso mostrar uma coisa para o senhor? Pastor Ronaldo, aí ele pôs a mão no bolso assim, tirou a foto de uma família, toda amassada a foto. E ele falou assim, pastor, aí começou a chorar, não aguentou. Falou, isso daí, pastor, era a minha família. Eu era presbítero da igreja O Brasil para Cristo. Eu tinha uma família abençoada. Eu falei, mas onde está a sua família? Pastor, eu fracassei, eu pequei, eu cometi adultério, minha mulher não me quis mais, entrei na bebida, não consigo mais largar, perdi a minha família. Eu falei, não, mas Deus pode restaurar. Ele falou, não, pastor, mas não tem mais jeito. Ele já deu a causa como perdida. Eu disse para ele assim, você caiu numa artimanha, numa cilada do maligno. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode desfazer as obras do diabo. É só você largar a bebida, arruma a sua vida. Ele começou a chorar e falou, eu já tentei, mas eu não consigo, pastor. Não consigo parar. Não é esse o fim que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, e nem para a minha família, e nem para a tua família. Deus quer, sabe o quê? Que você volte, se reanime no Senhor, e Ele quer que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, você se apresente diante do Senhor, e a sua família querida esteja com você. Família mais próxima, pelo menos, pai, mãe, os filhos. É bem verdade que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, mas eu tenho tentado conduzir os meus filhos na presença do Senhor. E você também. Não abra mão. Não abra mão. Talvez alguém poderia dizer, Davi, não tem mais jeito, só tem cinzas, acabou, não tem mais jeito. Davi vai para Deus e Deus diz, tem jeito sim, vai atrás. E Deus está falando com alguém aqui que já desistiu. Vai atrás. Vai atrás. Não desista. Não dê a causa como vencida. Não desista. Porque fiel é aquele que prometeu. E Ele não esquece de você, nem um só minuto. Ele é fiel. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Diga comigo, tudo que o inimigo destrói, diga. Deus reconstrói. Amém? Você crê nisso? Deus reconstrói. Que você saia daqui hoje abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto termina dizendo, assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Você quer um final melhor do que esse? Assim Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham roubado, tinham levado. Isso é maravilhoso. Glória seja dada ao Senhor. Pastor Ronaldo, chamar o povo? Então venham para cá, família. Quer uma bênção de Deus para a tua família? Venha para cá em nome de Jesus. Reúna aqui na frente, nós vamos orar por você. Venha. Talvez você diga, pastor, essa palavra falou no meu coração. Eu quero ser abençoado, eu quero receber a minha bênção. Venha para cá. Pastor Marcelo, sobe aqui também, pastor. Pastor Ronaldo, sobe também aqui, me ajuda aqui. Glória a Deus. Vai cantar, família?
Glória ao Senhor. Senhor, abençoa-me. Venham todos. Venham, em nome de Jesus. O inimigo tem tentado destruir, Glória a Deus. mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Diga ao Senhor. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem. Apresenta os teus problemas ao Senhor agora. E às vezes é difícil perdoar. Oh, aleluia. Mas eu vou ser diferente. Minha casa eu vou guardar. De joelhos ofereço o meu lar. Faz da minha casa. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, eu sei, não é em vão. E eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé. Senhor, olha aqui, meu Deus, neste momento, Pai. As famílias aqui, Senhor, representadas. Talvez hoje só esteja o pai, a mãe aqui. Talvez o filho esteja, Senhor, em outro lugar. Pai, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que a tua mão poderosa e soberana venha sobre cada família, Senhor, nessa campanha. Que haja, Senhor amado, cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja restauração, meu Deus, de relacionamentos. Que haja, Senhor amado, um mover do teu Espírito em cada lar, em cada família. E, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, seja o hóspede maravilhoso na casa de cada um desses irmãos. Pai querido, em nome do Senhor, que haja, Senhor amado, a presença soberana do Senhor ali, e que o inimigo não tenha nenhum domínio. Guarda a porta de entrada, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu povo seja, Senhor, abastecido pela paz que vem, que excede todo entendimento. Que o teu povo seja, meu Deus, guardado em nome do Senhor. Nós repreendemos toda interferência do maligno contra as famílias desta igreja, Senhor da glória. Que o teu povo cada dia mais cresça, Senhor, na graça e no conhecimento da tua palavra. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, reivindicar o direito, meu Deus, o poder que o Senhor já deu para eles, ó Deus querido, de vencer, fazer obras maiores ainda daquelas que o Senhor fez. Pai querido, em nome de Jesus, repreende, meu Deus, toda intriga. Repreenda, Senhor, todo coração, meu Deus, angustiado. Que o coração dos pais se convertam aos filhos, que o coração dos filhos se convertam aos pais. Senhor, aonde houver uma interferência, meu Deus, maligna, Pai querido, que haja, Senhor, restauração, que haja libertação, que haja cura emocional, física. Deus, nós oramos, Senhor Deus, colocando essas famílias nas tuas mãos.
aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão nos seus lugares. Pai querido, não deixe que eles saiam daqui, Senhor, da mesma maneira, mas que eles saiam daqui crendo, confiando, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para mudar qualquer história, ainda que elas estejam em cinzas. O Senhor é capaz e é poderoso para fazer, meu Deus, coisas extraordinárias acontecendo, Senhor. E essa campanha, meu Deus, não é uma campanha qualquer. Eu penso, meu Pai querido, que é da maior importância, Senhor, uma campanha como essa, que ainda preserva, que luta, que peleja para que as famílias sejam abençoadas. Senhor da glória, a tua palavra foi ministrada, que essa palavra gere fé no coração do teu povo, e que eles possam, Senhor amado, sair daqui mais confiantes, mais crentes, mais certos de que o Senhor é fiel nas suas promessas, e que nós e a nossa casa, como é promessa do Senhor, Pai querido, que todos se convertam e que nenhum deles se percam, mas que cheguem ao pleno conhecimento da tua palavra. Que assim seja na vida dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus, declaro, Senhor amado, em nome do Senhor, a bênção sobre a vida da tua igreja, sobre as famílias, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém, aleluia. Estenda suas mãos. Glória a Deus. Glória Estenda a suas mãos ao Senhor e diga para Ele que a tua família você entrega nas mãos dEle. Aleluia. Com as tuas mãos erguidas, diga para o Senhor que você confia nele, Aleluia. que você espera nas promessas do Senhor, Sim, ó Deus. que você espera no poder do Senhor. Diga para Jesus que você está entregando tudo que você tem, tudo que você é, o seu lar, a sua casa, a sua família. Sim, ó Deus. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor. Glória do Senhor, Uma família vivendo o compromisso do grande amor